Senhor, meus queridos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal Palavra que Salva e agradecidos a você que assiste nossas mensagens aí, você que faz parte do nosso canal. Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe, minha querida, Deus esteja com você em todo tempo, em toda hora. Você é alvo de oração do pastor, né? E eu quero aqui agradecer a irmã Jane, que mandou uma mensagem ali nos comentários no Feliz Ano Novo, né? A irmã Ketiane também ali, Feliz Ano Novo. Deus abençoe a vida de vocês. E a irmã Maria de Nazaré, que pediu oração pela sua família e também vai estar num processo de aposentadoria aí, né? Está dando entrada e pediu oração para que Deus conceda essa aposentadoria. Nós estamos orando, Deus vai abençoar e vai abrir essa porta, em nome de Jesus. Você que ainda não faz parte do nosso canal, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Você é bem-vindo. Se você quiser participar conosco, você pode se inscrever, você não paga absolutamente nada. Só peço a vocês, quando assistirem, dê o seu like aí, se você gostou, você dê um like. Se você não gostou, também dê um like, vai ajudar o pastor nas mensagens e podem ficar mais tempo na plataforma e assim outras pessoas podem assistir. Nós estamos dando continuidade, estamos falando sobre família, e em especial a família de Davi, né? Davi e seus 20 filhos, né? E toda uma trama relacional que acontece durante todo esse processo. Nós falamos no último vídeo a parte primeira, que foi sobre a questão do estupro que aconteceu entre Amnon e Tamar. E também falamos da primeira situação, né, nessa observação, nessas três observações aqui. A primeira que nós falamos foi a estrutura familiar que facilita o incesto, né? Então, no vídeo passado, se você quiser voltar ali, tem um vídeo que fala da estrutura familiar. E hoje nós vamos falar sobre o segundo ponto, são 3 pontos, né, ou 3 observações aí, que o segundo qual a razão, né, de Amnon ter o desejo perverso, né? Qual foi essa razão? Qual foi o motivo, né? Nós sabemos que nada acontece por um acaso, então, de alguma forma, né, Amnon vai se comportar assim, né? Uma das coisas que é interessante a gente observar é que Amnon, ele não tem um autocontrole, né, na área sexual, né? E esse autocontrole ele não é propriamente uma questão de falha de caráter dele, né? Mas quando você olha para a família em si, do próprio pai, né, a estrutura relacional do pai, você vai ver que também o rei Davi tinha algumas dificuldades nessa área, né, de um autocontrole sexual. Esse autocontrole acontece, um exemplo dele chegar a tal ponto de se deixar levar pelo desejo e intimidar a Batseba, né, que era casada com um dos seus soldados, a ter relações com ele, né? Então, após essa situação, após esse ato, o rei Davi planeja de forma bem maquiavélica, né, a morte do marido dela, Urias, né? Isso está relatado em 2 Samuel, capítulo 11, verso do 1 ao 8. Né? E essa história toda dessa trama relacional, que eu não falei no início aqui, mas ela também está relatada em 2 Samuel, capítulo 13. Né? Então, uma questão que a gente pode levantar aqui é sobre a questão da inconsequência no uso da sexualidade, se ela não é mantida pelo fato de Davi, como o pai, talvez por vergonha, né, pelo ato que aconteceu com ele, não dialogar com os filhos sobre a própria fragilidade, fazendo com que eles reproduzam o padrão disfuncional. Então, mesmo ele tendo essa situação acontecido, né,
mas também na educação dos filhos, né? E talvez por esse motivo ele tem uma certa dificuldade de dialogar com os filhos sobre essa situação. Por quê? É tipo aquela história, né? Aconteceram várias coisas comigo, né? E eu não consigo nem dialogar com meus filhos sobre isso, porque isso vai mostrar uma fragilidade, né? Então, por falta, aí a gente pode levantar essa hipótese aí, por falta de um diálogo mais claro, mais transparente com os filhos, né? Essa situação vai tender a se repetir nas gerações. E a gente vê que exatamente Amnon vai estar repetindo essas cenas. É um desejo sexual incontrolável, né? E não tendo autocontrole, né? E também, ainda que esse comportamento de Davi ele tenha sido reconhecido, confessado e deixado, né? Davi ele talvez mantesse ou quisesse manter uma falsa imagem, né? De uma pessoa que talvez não tenha falhas, né? Isso acaba transmitindo transgeracionalmente, né, para os filhos algo que não condiz com a realidade dele, né? Então, mesmo confessado diante de Deus toda a situação, todo o seu pecado, mas talvez ele não teve a coragem ou a motivação para chegar com os filhos e ajudá-los nesse processo, né? Ajudá-los no entendimento com relação a isso e fazer com que os filhos tenham, né, trabalhem o autocontrole dessas situações, né? Então, essa situação ela veio a trazer essas consequências. Quando você olha para a questão transgeracional das famílias, você vai ver que o ato de Davi, que aconteceu ali com Batseba, com Urias, o seu esposo, né? No qual ele pede, manda que ele seja colocado no local, ele pede a morte do Urias, né? Essa situação do não controle, né? A ponto de desejar essa mulher que não era dele, era casada com outro homem, ela vai se mostrar, né, pela questão transgeracional, familiar, esse momento de Amnon também com a própria meia-irmã, né, que não conseguiu se autocontrolar, não conseguiu ter o que a Bíblia chama de domínio próprio. E aí acabou sucumbindo às situações que vieram e aconteceram diante desse cenário que trouxe um prejuízo enorme para sua meia-irmã Tamar, né, consequências irreparáveis, né, e também mostra mais uma vez a fragilidade da estrutura familiar que se alicerça. Nós vimos o primeiro ponto, que é a questão de serem famílias não monogâmicas, né? E Davi tinha várias esposas, com várias mulheres de vários lugares, várias culturas diferentes, tá? Nem todas eram israelitas, como nós vimos no primeiro vídeo, né? E ele acaba na geração, na sua geração, acaba aparecendo alguns comportamentos bem parecidos, né, com o comportamento que ele teve também nas suas experiências, nas suas provações, podemos dizer assim, né, em que ele tinha que exercer domínio próprio e acabou sucumbindo a essas situações. Então, no terceiro vídeo, nós vamos tratar sobre a terceira parte, que é
o motivo da repulsa de Aminon logo após alcançar o objetivo, que era estuprar a sua meia-irmã. Que Deus te abençoe nesse dia, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja com você e seja o teu guia em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.